Olá, aqui é o professor João. Nessa videoaula nós iremos estudar a pilha de Daniel, uma aula de Química, mais especificamente de Fisicoquímica. Então a pilha de Daniel é a base para todas as pilhas que existem hoje, todas as baterias, e nós vamos procurar entender, ok? Então vamos começar aqui com essa tabela, né? Tem potenciais de oxidação e de redução. Vamos escolher aqui os dois elementos que são usados na pilha de Daniel, o zinco. Se você olhar essa reação aqui do zinco, você pode olhar da direita para a esquerda. Você está vendo que o zinco está saindo de 0 para mais 2, está aumentando o NOx, está sofrendo oxidação. E o potencial de oxidação dele é mais 0,76. Se você observar agora do cobre, da direita para a esquerda, também está saindo de 0 para mais 2. Então esse potencial aqui também é de oxidação. Mas o potencial de oxidação do zinco é bem maior do que o potencial de oxidação do cobre. Logo, se a gente confrontar esses dois elementos, o zinco vai sofrer oxidação porque tem maior potencial de oxidação, ok? E o cobre vai ser obrigado a sofrer a redução. Se, por exemplo, não fosse dado uma tabela como essa e dado a reação da esquerda para a direita, onde o zinco sai de mais 2 para 0, aí você teria o potencial de redução, que no caso do zinco é negativo. E a redução do cobre dá mais 0,34. Então a gente observaria que quem tem maior potencial de redução, já que a reação de redução é o cobre, e sofre redução quem tem maior potencial de redução. Ou seja, tanto faz olhar pela oxidação como pela redução, o elemento que vai sofrer oxidação é o mesmo e o que vai sofrer redução também é o mesmo. Então, numa reação entre zinco e cobre, é o zinco que doa elétrons, é o cobre que recebe, o íon cobre é quem vai receber, ok? Bem, vamos falar agora o que é oxidação e o que é redução. Oxidar, regra do dado, a elétrons, aumentar o NOx. Então o elemento que oxida, ele doa elétrons. Mas não existe oxidação sem redução, tá ok? Se um elemento dá, o outro recebe. Observe o zinco. Está passando de zinco 0 para zinco mais 2. Está doando 2 elétrons. Está aumentando o NOx. Então o zinco tem uma tendência a sofrer oxidação se comparado com o elemento químico cobre. Mas veja aí, redução. Regra do Ré, receber. Então redução é diminuição do NOx. Regra do Ré, receber elétron. Geralmente o elemento que recebe elétron fica com excesso de carga negativa, tá? Bem, observe aí. Reação de redução do cobre. O íon cobre é mais 2, recebe 2 elétrons e passa cobre 0. Observe quem está recebendo os elétrons é o íon cobre. Muito bem. Então o zinco sofre oxidação, aumenta o NOx e doa elétrons. E o cobre sofre redução. O íon cobre sai de mais 2 para 0. Recebe 2 elétrons. Oxidar é doar, reduzir é receber, tá ok? Regra do oxidar, doar, regra do reduzir, receber. Então vamos analisar aqui essa curva eletrolítica. Se a gente colocar o zinco numa solução de sulfato de zinco, a tendência do zinco é perder elétrons, deixar os elétrons na lâmina e cair na solução. Essa solução vai ficar com excesso de zinco mais 2. Então o zinco tem tendência a perder elétrons. Como o potencial de oxidação do zinco é maior do que o do cobre, ele vai sofrer oxidação e vai aumentar o NOx. Então ele vai perder os elétrons, vai doar os elétrons. Então essa curva aqui vai ter a oxidação, né? E um detalhe, o zinco vai sair de zinco 0 para zinco mais 2 e vai deixar 2 elétrons na lâmina, tá ok? Então esse polo aqui vai ser chamado de anodo, ele é o polo negativo, tá? Ele é o polo negativo, vai ser chamado de anodo. Existe uma regrinha, ó, vogal, anodo, vogal, oxidação, vogal, aumentar o NOx. Então o anodo é o polo negativo, sofre a oxidação e portanto aumento do NOx, ok? E se a gente observar, o zinco vai deixar os elétrons na lâmina, por isso que a lâmina fica negativa, e vai cair na solução, na forma de íon zinco mais 2. Bem, no caso da curva eletrolítica do cobre, as coisas funcionam mais ou menos assim. Então o cobre tem uma tendência natural de receber elétrons, quando comparado com o zinco. Então ele vai receber 2 elétrons, vai sofrer a redução e vai se depositar na lâmina. Como ele está tirando os elétrons da lâmina, essa lâmina vai ficar positiva. Então essa lâmina positiva, o eletrodo positivo, é chamado de catodo. Então catodo, nele vai ocorrer a redução. O cobre sai de mais 2 para 0. Consoante, 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 diminuição do NOx. Tá ok? Então o catodo é o polo positivo, sofre a redução, diminuição do NOx. Consoante, consoante, consoante. Tá ok? Bem, se a gente interligar as duas curvas eletrolíticas, por exemplo, através de fios e ponte salina,
ponte salina é um tubo em U com água e sal. Um chumaço de algodão aqui na extremidade para o sal não escapar. Bem, ele vai permitir a passagem de íons através dessa ponte salina. Olha, o zinco deixa os elétrons na lâmina e vai para a solução. Depois de um certo tempo, nós vamos ter excesso de zinco aqui, de zinco mais 2, aqui nessa solução. Da mesma maneira, o cobre vai se depositar na lâmina e retirar os elétrons da lâmina. Essa lâmina vai ficar positiva. E essa solução vai ficar com excesso de carga negativa, que é o íon sulfato. Então, quando a gente fechar esse circuito aqui, como aqui tem excesso de elétrons, os elétrons vão desse polo, né, para o polo do cobre. Vão de onde há mais elétrons para onde há menos, como água de cachoeira. E para fechar o circuito, vamos ter aqui na ponte salina um movimento de íons, tá ok? Então, esse polo aqui vai ser o polo negativo, vai ser chamado de anodo. Esse outro vai ser chamado de cátodo ou catodo, que vai ser o polo positivo. E os elétrons vão do polo negativo para o positivo na pilha, como água de cachoeira, de onde há mais para onde há menos, passando pelo fio. Então, os elétrons vão pelo fio. Vamos ver essa outra imagem aqui, que a gente vai perceber de uma maneira bem mais prática. Então, depois de um certo tempo, o que a gente percebe? Que a lâmina de zinco, ela vai ficar totalmente corroída. Então, esse polo, que é chamado de anodo, vai ficar corroído. Por quê? Porque o zinco deixa os elétrons na lâmina e vai para a solução. A solução fica com excesso de íon zinco e falta de íon sulfato. Desse lado aqui, o que a gente percebe? Que o cobre vai receber os elétrons na lâmina, tira os elétrons da lâmina. Então, ele vai aumentar esse eletrodo, que é chamado de catodo, e vai retirar os elétrons dele. Então, o que vai ocorrer? Esse eletrodo vai ficar carregado o quê? Positivamente, com falta de elétrons. Como o cobre está deixando a solução indo para a lâmina, essa solução vai ficar com excesso de íon sulfato. Para manter o equilíbrio entre o excesso de zinco mais e sulfato menos 2, é que tem a ponte salina, que é uma solução de água e sal. Veja aqui o nitrato de potássio, sal mais comum na ponte salina. Então o zinco vai migrar pela ponte salina da solução de sulfato de zinco para a solução de sulfato de cobre. Aqui vai ter excesso de sulfato, que vai migrar pela ponte salina. Então os íons só existem em solução. Então na ponte salina é uma solução aquosa de um sal, tá ok? Então veja aí como é que fica. O zinco está em excesso, vai pela ponte salina. Íons não sabem caminhar, só sabem nadar. Sulfato vai também pela ponte salina, que é uma solução aquosa de sal. E os elétrons? Ora, os elétrons vão pelo fio, o elétron só sabe caminhar ou correr. E vão de onde? De onde há mais para onde há menos. De onde há excesso para onde há falta. Desse modo, nós temos o fechamento do circuito. Essa pilha aqui já mostra um sistema desgastado, ou seja, no início, o potencial da pilha é máximo. Aí, com o tempo, os eletrodos vão se desgastando, no caso do anodo, o catodo vai aumentando. E a pilha vai perdendo o seu potencial, tá ok? Beleza. Então, elétrons só sabem caminhar ou correr. Os íons é que sabem nadar. Então, pelo fio vão os elétrons e pela solução ponte salina, solução aquosa de sal, vão os íons. Certo? Muito bem. Pilha de Daniel, fechado o circuito. Se a gente colocasse uma lâmpada aqui, ela iria acender. Certo? E qual seria, então, a diferença de potencial? Olha, a diferença de potencial depende dos elementos que vão ser utilizados. Os eletrodos. A DDP, diferença de potencial ou voltagem da pilha. Essa DDP é calculada por essa fórmula. Essa fórmula aqui, preste atenção. Delta é zero. É o E padrão, em condições padrão. Ele é o E de oxidação lá daquela tabela, de quem sofreu oxidação, somado com o E de redução de quem sofreu redução. Tome cuidado com essa fórmula. Em alguns livros ela vem de uma maneira diferente. Aqui está resumida, da forma mais fácil. Você soma o E de oxidação, claro, de quem sofreu oxidação, com o E de redução de quem sofreu a redução. Tá ok? Então, oxidação de quem sofreu oxidação é de redução de quem sofreu a redução. Então, vamos olhar aqui esse esqueminha. Quem é que sofre a oxidação? O zinco tem maior potencial de oxidação. Quem é que sofre a redução? O cobre tem maior potencial de redução. Então, vou somar o E de oxidação de quem sofreu a oxidação com o E de redução de quem sofreu a redução. Tá ok? Então, quem tem maior potencial de oxidação sofre a oxidação. E quem tem maior potencial de redução sofre a redução. Certo? Então, numa questão aí de concurso, pode vir só os potenciais de oxidação ou pode vir só os potenciais de redução. Se você precisar, você escreve do outro lado e troca o sinal.
só trocar o sinal. Observe a equação. Aqui no caso da direita para a esquerda é oxidação. E da esquerda para a direita é redução. Então observe que o potencial vai estar de um lado ou do outro. Pode estar no sentido de oxidação ou no sentido de redução. Muito cuidado. Bem, quais seriam então as semi-reações? Então a cuba do zinco, né, o zinco vai sair de 0 para zinco mais 2. Vai deixar 2 elétrons na lâmina. Na cuba do cobre, o cobre vai sofrer redução. Na verdade, quem sofre a redução é o íon cobre. Cobre mais 2 recebe 2 elétrons e deposita na lâmina. Então aqui eu tenho duas semi-reações e eu posso cancelar alguma coisa aí. Veja que eu tenho elétrons na segunda etapa, né? Ou seja, no segundo membro, e elétrons no primeiro membro. Então eu posso cortar os elétrons lá do segundo membro com os elétrons do primeiro membro. Tá? Então cortei, o que é que eu vou ter? O zinco saindo de 0 para zinco mais 2, e o cobre saindo de mais 2, o íon cobre para cobre 0. O zinco oxidando e o cobre reduzindo. E quem é o ΔE? É o E de oxidação de quem sofreu oxidação, que foi o zinco, somado com o E de redução de quem sofreu a redução, que é o cobre mais 2. Aí eu pego lá da tabela, ó. Quem sofreu oxidação? Foi o zinco. Quanto é o E de oxidação dele? Mais 0,76. Mais. Quem foi que sofreu a redução? Foi o cobre. Mas qual é o potencial de redução dele? Veja a tabela lá atrás. Dê uma olhadinha aí. O potencial de redução dele é mais 0,34. Certo? Então eu jogo aqui e somo. Quanto é que dá o ΔE? Mais 1,10 volts. Então toda vez esse ΔE tem que dar positivo na pilha. Tá? Na pilha ele tem que dar positivo. E com o passar do tempo ele vai tender a 0. Porque a reação da pilha é uma reação espontânea. Esse potencial não pode dar negativo. Se estiver dando negativo, você fez o cálculo errado. Tá ok? Muito bem. Pilha de Daniel. Observe aqui, ó, nós temos duas pilhas, né? Uma feita com batata, que mantém um relógiozinho ligado. E a outra é feita com limão. Certo? Então, veja que a de limão aqui, a voltagem dela é 0,939. Por que não é 1,1? Porque depende dos materiais que estão sendo utilizados. Portanto, aqui deve ser material diferente de zinco e cobre, certo? Se fosse zinco e cobre, daria 1,1. Muito bem. Então, veja aí umas baterias bem simples, formadas com batata e com limão. Uma curiosidade. Alessandro Volta foi quem primeiro criou a pilha. Então, quem criou a pilha foi Alessandro Volta. E depois, Daniel aperfeiçoou, certo? A pilha de Alessandro Volta, ela foi criada da seguinte maneira: ele empilhou vários discos de metal, zinco e cobre. Entre esses discos, ele colocava lá um papel umedecido com uma solução de sulfato do metal, ok? Uma dica a mais aqui: pilha é pão, P de polo, polo. Esse tio aqui é o negativo. Polo negativo é o anodo e sofre a oxidação. Então, pilha é pão, polo negativo, P de polo, P é o menos, negativo, o anodo, ódio, oxidação. Tá ok?